Olá, alunos do 8º ano da Escola Santa Helena. O tema da nossa aula será a independência na América. A partir dos fins do século XVIII, a Revolução Francesa não apenas concebeu uma transformação das estruturas políticas que regulamentavam tal nação. Os ideais dessa revolução foram de suma importância para que o combate ao antigo regime acontecesse e as antigas estruturas de pensamento político, social e cultural da Europa sofressem grande transformação. Sob tal aspecto, devemos grifar o Iluminismo como o mais importante ideário empregado nessas inéditas reivindicações. A independência na América ocorreu de maneiras diferenciadas, e a influência dos países colonizadores acrescentou características específicas às colônias da Inglaterra, Espanha e Portugal, mas enfatizando que o Iluminismo foi a inspiração que fez com que as colônias se libertassem de suas metrópoles. O movimento de independência começou na América do Norte no século XVIII. Nessas ocasiões, as 13 colônias, que eram de propriedade da Inglaterra, se manifestaram contra as cobranças cada vez mais intensas feitas por sua metrópole. A coroa inglesa implementou uma série de impostos que exigiu muito dos colônios. Revoltados, estes organizaram manifestações e assumiram posturas radicais, tendo como resultado uma guerra entre a colônia e a metrópole. A primeira recebeu o apoio da França, histórica rival da Inglaterra, e acabou conquistando sua independência na década de 1870. Mais tarde, na última década desse mesmo século, aconteceu um caso emblemático e raro de independência no continente americano. O Haiti vivenciou uma revolta dos escravos contra as classes dominantes. A Revolução Haitiana, que começou em 1889, uniu os negros que viviam no local, exercendo trabalho compulsório em combate contra a escravidão e os abusos dos soberanos. O evento acabou se tornando a única independência na América movida por escravos. A consequência foi o descontentamento das metrópoles em relação ao Haiti, que passou a ser boicotado pelos outros países e tratado de maneira diferenciada. Até hoje é possível notar os efeitos do descaso dos outros países contra o Haiti, que uniu escravos para acabar com a forma de escravidão no trabalho. Na Espanha do século XVIII, o crescimento das colônias e o enriquecimento da elite local provocou o surgimento de uma crise no antigo sistema colonial. Os interesses dos crioulos, descendentes de espanhóis nascidos na América, no livre comércio, coincidiu com o dos industriais ingleses, pois viam a emancipação como política das colônias espanholas na América como uma possibilidade de abertura de novos mercados e aumento de lucros. Assim manifestaram-se a favor de maior liberdade política e econômica. O resultado foi uma série de independências no território americano que antes pertenceu à Espanha, fragmentando toda a imensa colônia em vários países durante o século XIX. O Brasil, colônia de Portugal, não passou por uma guerra contra a metrópole, caso dos Estados Unidos, ou por uma grande fragmentação do território, como aconteceu com a América Espanhola. No início do século XIX, em 1808, o rei português Dom João VI
transferiu toda a sua corte para o Brasil em meio à fuga dos exércitos de Napoleão Bonaparte, que conquistavam os territórios na América. A mudança da corte alterou toda a lógica do Império Português no mundo, que passou a ter o Brasil como centro do seu governo. No final da década de 1810, apenas que o rei Dom João VI resolveu retornar a Portugal como tentativa de controlar as manifestações dos burgueses de tal localidade que se viam prejudicados em função do distanciamento da coroa. No Brasil ficou o príncipe regente Dom Pedro I, o qual foi convencido pela nova elite local a tornar o Brasil independente e ainda ser o primeiro imperador do mesmo. Dom Pedro I interessou-se pela proposta e declarou a independência brasileira em 1822, no dia que ficou conhecido como o Dia do Eu Fico. Sendo assim, aqui no nosso país não houve guerra contra Portugal, mas sim guerras internas para afirmar toda a extensão do território pertencente ao nosso novo imperador.